Boa noite, nono ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam com tanta saudade quanto eu estou das aulas presenciais. Logo, logo estaremos juntos novamente. Também espero que vocês estejam se cuidando, aproveitando esse tempo para ler bastante. Por enquanto, nosso contato será apenas por aqui. E essa é a nossa primeira aula online sobre o livro Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, da Lígia Fagundes Telles, o segundo livro do primeiro trimestre do nono ano. Espero que vocês realmente estejam devorando os livros em casa. Tempo é o que não falta. Espero que vocês estejam usufruindo muito bem desse tempo aí em casa, dessa temporada em casa. Bom, como vocês puderam perceber, o livro é dividido em 8 contos, 8 histórias curtinhas, que são O Noivo, Natal na Barca, Venha Ver o Pôr do Sol, As Formigas, O Jardim Selvagem, Biruta, Antes do Baile Verde e O Menino. Neste vídeo, nessa aula, nós nos deteremos apenas a falar sobre os 4 primeiros contos e nas próximas nós falaremos sobre os outros 4 últimos contos do livro. Eu suponho que vocês já tenham lido esses 4 contos, portanto, eu partirei do pressuposto de que todos leram as 4 histórias. Por isso, esse vídeo contém spoiler para quem não leu. O primeiro conto deste livro se chama O Noivo, como eu disse, E fala de um homem que se chama Miguel e que está no dia do seu casamento. Miguel é acordado por sua empregada falando que ele está atrasado para o casamento. Miguel, sem saber do que se trata, levanta. Na sua sala, ele vê um fraque novo e fica se perguntando de quem que vai ser o casamento. Depois de um tempo, ele descobre que o casamento vai ser o dele mesmo. O seu problema é que ele não lembra mais onde, que horas e o pior, com quem ele vai se casar. As 2 primeiras perguntas ele consegue descobrir, perguntando para Emília, sua empregada. Miguel fica desesperado e pensa na sua infância só para testar que ele não perdeu a sua memória por completo. O único fato que ele esqueceu realmente é o seu casamento, não consegue lembrar de jeito nenhum. Para saber quem que vai ser a sua noiva, ele pega álbuns de fotos e tenta lembrar de suas amigas. Quando o Frederico, o melhor amigo de Miguel, chega para buscá-lo, Miguel ainda está sem tomar banho e muito atrasado. Frederico brinca com ele que ele nunca viu um noivo assim, manda-o vestir o fraque e os dois saem para a igreja. No caminho, Miguel fica pensando em mais mulheres que podiam ser a noiva, mas não houve sucesso. Chegando na igreja, ele vê a sua noiva. E ela é a única que ele não tinha pensado. E assim acaba o conto. O noivo, ele realmente não se lembrava dela. Ele tentou pensar em todas as mulheres possíveis, olhou fotografias, mas realmente foi a única que ele não havia pensado. Vamos para a segunda história, que se chama Natal na Barca. Essa história se passa em uma barca que faz a travessia de um rio, numa noite de Natal. Faziam a viagem, além da narradora, um bêbado e uma mulher com um manto escuro cobrindo-lhe a cabeça e carregando uma criança no colo. Depois de algum tempo, estabeleceu-se um diálogo entre as 2 mulheres e a narradora soube que a outra perdera um filho e que fora abandonada pelo marido. A mulher contou-lhe também que estava naquela barca porque precisa levar seu bebê ao médico, pois a criança estava doente. A simplicidade e a fé da mulher do manto chamaram a atenção da narradora, que demonstrava ser uma pessoa descrente. Em um determinado momento, a narradora levanta o xale que cobre o menino e constata que ele está morto, mas não diz nada à sua mãe. Ao terminar a viagem, ela só pensa em descer da barca e ir embora para fugir daquela situação. Porém, no instante seguinte, o menino está vivo e sem febre. Teria sido um milagre? Milagres podem acontecer para quem realmente tem fé? Haveria época mais propícia para se alcançar um milagre do que o Natal? E assim acaba o conto, com o leitor fazendo inúmeras perguntas, dando margem a várias interpretações. Fica aí a imaginação de cada um. O terceiro conto se chama Venha Ver o Pôr do Sol, cujo título do livro também é Venha Ver o Pôr do Sol, que tem 2 personagens principais, Ricardo e Raquel. Eles mantiveram um relacionamento amoroso durante cerca de 1 ano e, após o rompimento, Ricardo seguiu magoado com a situação. Havia um claro desnível entre o par. Enquanto Raquel dizia não gostar de Ricardo, Ricardo afirmava veementemente que amava Raquel. Incomodada com a situação financeira do rapaz e com o futuro, Raquel
pôs um ponto final na relação e o trocou por um namorado mais bem-sucedido na vida. Após enorme insistência, Raquel aceitou encontrar-se com Ricardo às escondidas. O lugar sugerido pelo ex-namorado foi um cemitério abandonado e distante. A moça estranhou o lugar escolhido, mas por fim cedeu à pressão e foi ao seu encontro. Ricardo prometeu mostrar o pôr do sol mais bonito do mundo. Começaram a conversar e Ricardo leva-a para dentro do cemitério, de braços dados, contando histórias antigas de ambos. Raquel tem medo. Ele diz a ela, então, que nada tema, porque com ele não há problema. Ele conta a história de uma prima apaixonada por ele, que ela o amou, ele não, e morreu quando tinha 15 anos. Ela o refuga, diz que agora tem um namorado rico, dá tudo o que ela quer. O ódio o consome, mas ele se controla. Vão visitar o túmulo da prima de Ricardo. Chegam ao túmulo. Ricardo pede para que Raquel observe o quanto a prima era bonita, compara ambas, para logo depois ir embora. Raquel entra na capelinha que dá acesso ao túmulo, arrepia-se toda, treme de frio. É escuro o lugar, mas ela acende um fósforo, maldizendo Ricardo. Aceso o fósforo, lê a inscrição no túmulo da prima e faz umas contas matemáticas. Maria Emília, nascida em 1892 e falecida aos 15 anos, mas ela jamais poderia ser sua namorada. Ela olha para trás, vendo Ricardo com as chaves do túmulo na mão e rindo. Um sinistro pressentimento passa por sua cabeça. Ricardo fecha as portas do túmulo. Ela grita enquanto ele chacoalha as chaves e vai embora. Ela grita, se desespera. Ricardo se afasta e os gritos vão se distanciando, mas ninguém ouve. Raquel grita enquanto Ricardo passa pelo portão e fecha-o. Ninguém mais a ouve. Também é assim que acaba o conto, né? No decorrer das linhas que se seguem em Venha Ver o Pôr do Sol, é possível notar que o suspense aumente. O clima de tensão passa a se instaurar, assim como alguns detalhes da narrativa passam a dar breves indícios sobre algo que pode ser ou não, mas sempre deixando no ar um desconforto, uma sensação de que algo não está certo. Algo, aliás, parece estar muito errado. A partir daí, o final da história fica aberto ao mistério típico atribuído por Teles, como a gente pôde ver nesses primeiros contos do livro, e sem deixar exatamente claro o que aconteceu, por que aconteceu, qual foi a motivação do que aconteceu. Vamos para o quarto e último conto deste livro, dessa aula de hoje, que se chama As Formigas. O enredo do conto se passa em uma pensão simples, na qual duas estudantes e primas resolvem morar para ficar mais perto da universidade. Quem conta a história é a própria protagonista, portanto, vemos o ocorrido através dos olhos de quem viveu tudo o que aconteceu. Logo de início, sabemos que tudo se passa à noite. A protagonista começa dizendo que já era quase noite, ou seja, que a luz do dia já estava indo embora. Aliás, durante todo o conto, pouco sabemos a respeito da vida diurna das protagonistas, uma estudante de medicina e outra de direito. A pensão é um lugar decadente, apresentado a nós como um lugar velho, triste, sombrio e até um pouco assustador. As personagens, obviamente, não desejam ficar ali, mas infelizmente não há muita escolha, já que o lugar é o único que poderiam pagar. A narradora conta ainda que, ainda antes de entrar, ambas ficaram imóveis, avaliando a fachada da pensão, que parecia um rosto entristecido. Elas entram na pensão decadente em salas escuras e móveis velhos. Até a mulher que as atende parece algo triste, envelhecido, vestida em pijamas. Assim que as moças chegam ao quarto, percebem que o antigo morador esqueceu um pertence, um caixote deixado em um canto. Curiosas, resolvem avaliar o que tem dentro e percebem um conjunto de ossos. A estudante de medicina logo se interessa e, avaliando mais de perto, percebe que o conjunto, apesar de estar totalmente completo, é bastante pequeno e que, portanto, se trata de um raro esqueleto de anão. Resolve então dormir e no meio da noite e todas as noites que se seguirão serão preenchidas com um forte cheiro de bolor e uma invasão quase inacreditável de formigas. O rastro dos animais segue sempre para debaixo da cama, mas especificamente para dentro do caixote de ossos que fora guardado ali. O que deixa tudo ainda mais intrigante e estranho é que na primeira noite naquele quarto, a protagonista ainda nos conta que teve um sonho um pouco bizarro, no qual um anão de olhos azuis a fitava firmemente.
Ao perceberem as formigas, as primas se perguntam o que poderia ter chamado a atenção dos animais para os ossos. Uma delas, então, abre o caixote e percebe que os ossos mudaram de posição. Mesmo assim, resolvem simplesmente matar as formigas e voltar a dormir. Na noite seguinte, as moças percebem o mesmo cheiro à volta das formigas e mais uma vez que os ossos mudaram de posição dentro do caixote. Por isso, na terceira noite, resolvem ficar acordadas até descobrir de onde e por onde chegam as formigas. O problema é que elas se sentem muito cansadas e, sem perceber, acabam adormecendo. Quando acordam, ficam ainda mais assustadas, já que, ao observar o caixote, encontram o esqueleto de anão quase totalmente formado, faltando apenas um osso da perna e um braço para ficar completo. O medo, então, toma conta das duas estudantes, que resolvem que não irão ficar mais tempo para descobrir o que vai acontecer. Elas pegam suas coisas e deixam a pensão desesperadas, assustadas com toda a história e a montagem dos ossos de anão pelas formigas que só chegam à noite. Nesse conto, a autora brinca com os opostos, a antiguidade e modernidade, sonho e realidade, vida e morte, curiosidade e medo, numa belíssima construção de um enredo que não se sabe como termina e que explicações podem ser plausíveis para dar veracidade aos acontecimentos. Lígia tem esse cuidado de não fechar a história. Deixa algo suspenso, não nos dá certeza sequer de que tudo aquilo é real. Parece-nos por vezes uma alucinação das inquilinas, um medo sugerido por toda aquela atmosfera tão não familiar. Ao mesmo tempo, é impossível não sentir um arrepio, aquele frio na espinha e tornar como fato possível. E por que não? Então, gente, esses são os 4 primeiros contos do livro. Espero realmente que vocês estejam lendo. Leiam os 4 últimos contos para a nossa próxima aula na semana que vem, que eu falarei sobre os 4 contos finais. Tá bom? Boa semana para vocês, boa leitura, bom descanso. Aproveitem. Beijão!